Olá, eu sou Marcos Valério XR, no dia 24 de setembro de 2021. E sim, a tão famosa lei de oferta e procura, que eu não vou explicar porque é óbvia, ela é vista muitas vezes como uma coisa que funciona de uma forma quase que natural. E o que eu quero dizer, quero mostrar para vocês de uma forma muito clara, é que na maioria das vezes isso é uma completa fajutice. Não funciona. Pode dizer que praticamente nem existe. Mas a gente só vai poder entender isso primeiro fazendo uma breve reflexão sobre esse conceito de lei, né? Que pode se dar no sentido descritivo ou normativo. Quando se fala em leis naturais, evidentemente não estamos falando de uma lei promulgada por um órgão jurídico, mas são regularidades que a gente detecta na natureza e que, como acontece sempre daquela forma, a gente está em um princípio geral que explica aquela regularidade e chama isso de lei. Mas, ao mesmo tempo, lei também é utilizada no sentido social, no sentido legal, onde é uma determinação de uma autoridade que deva ser cumprida e que, evidentemente, pode não sê-lo, pode ser violada, com punições cabíveis previstas, uma coisa que, evidentemente, não acontece no caso de uma lei natural. Uma lei natural, ela, a princípio, ela não é violada, de forma nenhuma. Então, quando se chega nessa questão das leis como um fenômeno social, é curioso haver uma mistura desses dois âmbitos. Frequentemente, alguns veem essas leis sociais, incluindo as leis econômicas, como se elas tivessem um certo grau de naturalidade e espontaneidade, ou seja, elas não precisam ser impostas por uma autoridade. Mas, ao mesmo tempo, em se tratando de sociedade, é totalmente óbvio que existem forças em ação que às vezes tentam impor determinadas regularidades. E isso gera essa confusão na cabeça de muita gente. No que se refere a esta lei, entre aspas, de oferta e procura, entendendo aqui sempre como um sentido de regularidade, uma coisa que normalmente ocorre, ela efetivamente só funciona relativamente bem quando você está dentro de um pequeno universo, um microcosmo, um ambiente mais ou menos restrito, onde você consegue controlar pelo menos um dos lados, ou da oferta ou da procura. Aí sim, se você está numa feira, num local assim isolado, tem lá uma quantidade definida de feirantes vendendo o mesmo produto e de repente chega uma quantidade escassa de compradores, eles frequentemente podem começar a ser disputados pelos vendedores, que eles vão baixando os preços em algum ponto. Ou pode acontecer o contrário, se veio uma quantidade muito grande, de repente eles podem subir. Mas isso só funciona nesse pequeno âmbito, quando você está isolado. Se você estende isso para um plano mais amplo, para uma economia mais estendida e sobretudo para a macroeconomia, isso deixa total e completamente de funcionar dessa forma. E pelo amor de Deus, isso é óbvio. Quando foi que você viu uma baixa generalizada de preços do que quer que seja? O que a gente está vendo é o contrário. Estamos vendo agora até de uma forma mais incisiva, mas vendo sempre. O preço dos alimentos está aumentando. O que acontece? As pessoas estão comprando mais porque o preço está aumentando? Não! O poder aquisitivo vai baixando e começam a comprar menos. E o preço abaixa, gasolina está subindo. Isso significa que tem gente que está comprando menos gasolina, porque tem menos capacidade de comprar recursos, apesar de ser um recurso necessário. O preço abaixa, por acaso? Não, ele continua subindo, continua estável. Isso é de uma forma generalizada. Um fabricante qualquer joga um bocado de produtos aí no mercado, aí tem aquela variação de preços que às vezes coloca no preço tal, às vezes baixa um pouco, porque existe uma certa flutuação e uma certa artificialidade nos preços, como às vezes ele tem um custo de produção tal, onde ele embute um lucro e uma série de cálculos, e como ele vê que tem um espaço de mercado, ele joga o preço lá em cima. E aí, às vezes, ele percebe que o mercado não funciona assim, então ele reduz o preço para o mais próximo da sua realidade. Isso, então, tem esses pequenos ajustes. Mas, quando você tem uma situação tal, onde o treco encalha mesmo, você vê o preço deles despencando, assim, vê de bugiganga só aqui, mas de produtos em geral, vê o preço deles despencando, você vê carros aí encalhados que estavam sendo vendidos por 50 mil, de repente estão sendo vendidos por 5 mil. Não, tu não vê isso. Porque existem uma série de forças compensatórias que impedem que esse fenômeno ocorra. E isso a gente experimenta diariamente. O fato é que a gente está acostumado com a subida progressiva de preços, de uma forma generalizada. O mercado, ele flutua, o mercado consumidor flutua de uma forma até um tanto menos elástica. Mas frequentemente há uma enorme perda de poder aquisitivo desse mercado. Muitas pessoas deixam de comprar muitas coisas e existe uma categoria
definida, quase infinita, de produtos que não abaixam o preço por conta disso. A empresa quebra, mas não abaixa o preço das coisas. Então, é óbvio que isso não funciona de uma forma direta. Vai funcionar em um ponto aqui ou um ponto ali. Por exemplo, costuma funcionar com alguma regularidade na questão da definição dos salários. Como você tem assim uma demanda por empregadores demandando um determinado tipo de trabalhador, e você tem uma quantidade muito grande de pessoas procurando aquele emprego, a tendência é o valor daquilo ali baixar. Mas isso aí por quê? Porque isso é um ambiente onde é possível fazer esse tipo de controle. Até porque você consegue manter uma taxa de desemprego elevada, que é interessante, para você conseguir baixar esses preços e reduzir os custos de produção. Você tem um sistema econômico que tem um certo grau de controle em alguns desses elementos. Você faz isso interferindo em legislações, você faz isso fomentando ou deixando de fomentar determinadas áreas econômicas. Então tem um determinado grau de interferência que se permite explorar essas pequenas brechas onde a lei efetivamente pode funcionar. Mas de uma forma geral, o que a gente vê frequentemente é o contrário. Você vê às vezes crises de superprodução, onde alguém tem uma vasta quantidade de produtos gerados que poderiam ser vendidos a um preço muito mais baixo, e o que acontece? Eles preferem destruir os produtos do que deixar o preço baixar, para manter o preço. Ou esconder. Muita gente não sabe, mas a própria Amazon, volta e meia, tenta destruindo o produto. Às vezes tem um encalhe, sobra alguma coisa, então em vez de vender bem mais barato ou até de doar, eles vão e destroem tudo. Que são formas de você intervir nesse processo. E sem contar essa questão da relação entre o mercado interno e o mercado externo, onde às vezes você tem assim, o mercado interno não é capaz de consumir uma coisa, em vez do preço baixar, o cara vai vender lá fora. E às vezes, mesmo se lá fora não for capaz de apreender, muitos desses materiais vão acabar até, se eles forem perecíveis, acabam se deteriorando, não dá tempo de vender eles completamente, e dependendo do caso, eles encalham, ficam encalhados lá, mas eles não são distribuídos. Você vê casos aí de encalhes gigantescos, até de produtos de luxo, de carros, que são guardados em um depósito e que não vão ser utilizados para promover uma queda generalizada dos preços, e às vezes preferem ser destruídos ou ser deteriorados, guardados indefinidamente para impedir que o preço baixe. E de qualquer modo, a evidência mais clara é o fato que, volto a afirmar, historicamente a tendência constante é de elevação progressiva dos preços, quando a gente mantém, claro, as variáveis mais ou menos equilibradas do custo de produção. Às vezes isso acontece de surgir tecnologias novas que às vezes barateiam as coisas, aí sim, só que aí não é uma questão de demanda, não é questão de oferta e de procura, é uma questão de uma inovação tecnológica, uma nova capacidade de se fazer uma coisa, quer seja uma tecnologia física ou às vezes um novo modelo de produção, às vezes uma forma de reorganizar a produção, e isso sim pode interferir e fazer uma alteração de preços, mas não é uma questão de oferta e de demanda. Isso é, pelo menos não no nível direto. Se assim fosse, a gente deveria ter uma espécie de flutuação, assim, uma oscilação, como por exemplo, você tem um determinado produto qualquer que está com um determinado preço, de repente o consumo cai e o preço daquilo ali vai baixando até que fica bem mais baixo e começa a aumentar o consumo, ele vai subindo, e não acontece assim. Existe algum grau de oscilação, mas no plano maior, no plano macro, o preço das coisas tende a ir aumentando sempre. Apesar de você às vezes poder dizer que em determinado grau também existe uma demanda que pode ir aumentando, ou dependendo do caso diminuindo, mas isso é mais incerto. Mas o fato é que essa relação de oferta e de procura, ela funciona apenas pontualmente, em algum momento aqui, em algum momento ali, mas ela não dá conta de explicar, de ser aplicada à macroeconomia em geral. Vão ser nichos, vão ser determinados pontos, mas isso é tão auto-evidente que se você tivesse o funcionamento generalizado dessas coisas, seria muito fácil o mercado consumidor, por exemplo, determinar o preço das coisas, e efetivamente não é isso que acontece. Até porque são vários mercados, tem mercados que competem entre si, tem demandas separadas, por exemplo, a demanda interna e a demanda externa, de uma certa forma, elas podem competir também entre si, ou seja, é uma grande teia de complexidade, de relações distintas, que dificulta muito você fazer uma redução simples. Mas você vai ver por aí, especialmente liberais, levantando num pedestal para falar da lei de oferta e procura, como se isso explicasse tudo, como se fosse uma simples questão de demanda, que isso resolvesse todas as questões, fosse uma lei natural que funciona sempre e que você não precisa fazer mais nada. E não funciona assim, é óbvio que não funciona assim. Inclusive, para que isso funcione devidamente, somente com um grau
mais elevado de intervenção, como por exemplo para proibir que haja destruição de produtos que sobram quando há um excesso de produção, por exemplo, para às vezes impedir que uma determinada coisa seja movida de um determinado mercado consumidor para outro, ou para evitar determinados acordos entre os competidores, que às vezes criam um cartel para evitar dos preços baixarem artificialmente, ou às vezes para subirem o preço deliberadamente, num grau de mobilização que muito dificilmente consumidores vão ter, aliás, praticamente nunca. Aí sim, se você coloca um certo grau de controle, proibindo uma série de práticas, especialmente num cosmos mais reduzido, aí sim, essa relação de demanda e oferta pode funcionar de uma forma bastante efetiva. Mas, via de regra, não é assim que funciona. Vai funcionar apenas pontualmente e totalmente incapaz de ser aplicada de uma forma generalizada para um sistema econômico muito mais complexo, muito mais rebuscado e repleto de forças, até de leis, de regularidades que frequentemente estão além do nosso controle, não sendo por outro motivo que planos econômicos são às vezes tão complicados, às vezes frequentemente dão com os burros na água, às vezes é tão difícil você recuperar a economia de um sistema assim deteriorado devido a uma série de complexidades que você não consegue controlar. E se fosse uma simples questão de ter uma leizinha assim que funciona sempre, isso seria muito mais simples. E não é. Mas bem, isso foi apenas um recado rápido. Apenas para você se lembrar que toda vez que aparece um liberal dizendo aí que porque isso, porque a lei é assim, como se fosse uma lei natural, lembrar que isso é uma baboseira, as coisas não funcionam dessa forma, é frequentemente mais complexo, em algumas vezes também é até mais simples, mas geralmente no sentido contrário do que eles costumam pegar. Mas é basicamente isso. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 24 de setembro de 2021. Obrigado por sua atenção.